Um projétil é lançado com velocidade inicial de 50 metros por segundo, formando um ângulo de 37 graus com a horizontal. A 80 metros do ponto de lançamento existe um obstáculo de altura 25 metros. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, cosseno de 37 graus igual a 0,80 e seno de 37 graus igual a 0,60, pode-se afirmar que o projétil. Então vamos lá. Seguinte, nós temos aqui um projétil, né? Eu fiz aqui uma bola, poderia ser uma bala, enfim. E ele é lançado com a velocidade inicial. Então vou colocar aqui uma cor mais diferente, né? Uma velocidade inicial, que eu vou chamar aqui, ficar bonitinho, de V0, igual a 50 metros por segundo. Beleza? Esse daqui é o V0. E essa velocidade V0 forma com a horizontal um ângulo de 37 graus. Show? Percebo que essa velocidade ela não está totalmente nem na vertical, nem na horizontal. Essa velocidade ela tem duas componentes, né? Fazendo com que ela fique aí na diagonal. Esse vetor que está da diagonal, esse vetor velocidade, ele tem um tamanho de 50 metros por segundo. Show de bola? E aí, galerinha, a gente vai decompor esse movimento que é feito tanto na vertical quanto na horizontal. Na horizontal, esse movimento é um MRU, ou seja, a velocidade é constante, certo? E na vertical, esse movimento está sofrendo a ação da aceleração da gravidade. E, portanto, ele é um MRUV. Tranquilo? Ou seja, a componente horizontal dessa velocidade é constante, MRU. E a componente horizontal desta velocidade, V0, sofre a ação da gravidade, está descrevendo um MRUV. Tranquilo? Agora eu vou pegar e separar bem bonitinho, certo? Vou apagar logo aqui. Se vocês quiserem anotar, é só dar um pause aí no vídeo, beleza? Bom, eu vou desenhar essa mesma esfera aqui, certo? Opa. Vou desenhar essa mesma esfera aqui. Mas dessa vez eu vou separar apenas os vetores, certo? Para ficar mais fácil de vocês compreenderem, certo? Então vamos lá. Nós temos aqui o vetor velocidade inicial, certo? E aí esse vetor velocidade inicial, galerinha, ele tem uma componente vertical, que nós vamos chamar de V0y, certo? E nós temos também uma componente horizontal que nós vamos chamar de V0x. Show de bola? Ficar mais bonito, né? Beleza. Estou explicando bem devagar, pessoal, para vocês terem essa
noção aí bonitinho, certo? Esse vetor aqui, galerinha, esse vetor aqui, eu posso transferir ele ali para o lado. Ele não vai ser modificado em nada, certo? Vou pegar esse vetorzinho aqui, ó, e vou jogar ele bem aqui para o lado, tá bom? É a mesma coisa, eu não mudei nem o módulo, nem a direção e nem o sentido, certo? Eu só fiz essa translação com esse vetor, só joguei ele do lado para fechar bonitinho essa figura geométrica, certo? Essa figura geométrica aqui, que é um triângulo retângulo. Olha só nosso queridíssimo triângulo retângulo, beleza? E o ângulo θ aqui é justamente o ângulo que foi informado na questão, o ângulo de 37 graus. Então, esse θ aqui é o ângulo de 37 graus. Então, vamos lá, né? O que é que eu quero dizer? A gente já viu, galerinha, nós já vimos aquela parte lá de decomposição vetorial. Eu vou pegar este vetor aqui e decompor ele em duas componentes. Como assim? Eu vou pegar esse vetor e vou dizer que ele é a soma de dois vetores. Um vetor que está em x e outro vetor que está em y. Aqui vertical e aqui horizontal. Beleza? E aí entra aquele negócio, né, lá de seno e cosseno, não sei o que vocês já sabem. Qualquer coisa, dê uma olhada aí no material das aulas anteriores, né, principalmente de vetores, que vai estar lá relembrando essa parte de decomposição vetorial. Mas vamos lá. Aí a gente tem aquela relação, mas vamos ver aqui, né? A gente tem aquela relação lá de hipotenusa, os catetos, não sei o que, né? Exatamente o que nós temos aqui. Quem é hipotenusa aqui é o V0. Quem são os catetos aqui? V0y e V0x. Beleza? E a gente sabe que o cateto oposto, ele se relaciona com a hipotenusa pelo seno, né? Então, seno de um ângulo é igual o cateto oposto sobre a hipotenusa. E como é que se relaciona a cateto adjacente com a hipotenusa? Com o cosseno, certo? Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Quem faz o papel de cateto oposto a este ângulo aqui? Exatamente, o V0y. Então, pessoal, o V0y, ele pode ser, ele é, certo? Escrito como V0, que é a hipotenusa aqui, ó, vezes, lembrando que ela passou para lá multiplicando, né? Vezes o seno de θ. θ é esse ângulozinho aqui. E o V0x, ó, o V0x, ele pode ser escrito, vamos lá, o V0x, ele é adjacente a este ângulo aqui, ou seja, está tocando esse ângulozinho aqui. Então, o V0x, ele está fazendo o papel de cateto adjacente nesta configuração, beleza? E aí ele vai ser escrito como V0, ó, o V0 faz papel de hipotenusa, né? A hipotenusa passou lá para o outro lado multiplicando, vezes o cosseno de θ, beleza? Então aqui está as relações, né? A decomposição vetorial do vetor velocidade. Nós decompomos o vetor velocidade em uma componente em x e uma componente em y. Tranquilo? Tudo bem. Isso aqui é só a parte inicial, certo? É a parte vetorial do problema. Tranquilo? Pronto. Metade da questão está aqui, galerinha. Metade da questão foi isso daqui. Agora vamos para
contexto, né? A parte contextualizada. Ele está dizendo, pessoal, que a 80 metros aqui do ponto de lançamento tem um obstáculo, certo? Um obstáculozinho. Bem aqui, ó. Ah, vai ficar assim mesmo. Isso aqui é um obstáculo, beleza? E esse obstáculo, pessoal, ele possui uma altura de 25 metros. A questão está perguntando se essa esfera, esse projétil, ele passa por cima, e se ele passa por cima, qual é a altura que ele passa por cima, a diferença, né? Ou se ele bate nesse muro, entendeu? Então, como assim? Né? Qual é o X, né, da questão? Eu quero saber qual vai ser a altura desse projétil exatamente no ponto de 80 metros nessa andança, vamos dizer assim, nesse deslocamento na horizontal. Ah, ele andou 80 metros na horizontal. A qual altura ele vai estar do chão? É isso que a gente precisa saber. E essa altura em relação ao muro, ele vai passar, vai bater no muro? É isso que a questão está perguntando, tá certo? Então eu tenho que saber o que? Lembrando, né? Qual é a variável que é comum tanto no movimento da vertical quanto no movimento da horizontal? Exatamente, é o tempo, né? O tempo ele é comum a tanto ao movimento da horizontal, é a variável em comum com a horizontal e a vertical. Então nós vamos descobrir o tempo que esse projétil leva para percorrer os 80 metros. Então vamos lá. Lembrando, né, galerinha, daquela nossa equaçãozinha lá, bem bonitinha, que a velocidade é igual a ΔS sobre o ΔT, certo? Esse aqui é o deslocamento, mas eu posso escrever aqui, de uma forma mais escalar, né, a distância. Ou para ficar bonitinho, o quanto ele andou em x, certo? Isso aqui foi a distância percorrida em x, o ponto x, né? Sobre o tempo. E como eu estou considerando aqui o que ele andou em x, então é a velocidade em x. E essa velocidade em x aqui, pessoal, como a gente viu, já que essa velocidade permanece a mesma, a velocidade, a componente em x da velocidade permanece a mesma, porque em x o movimento ele é de velocidade constante. Então esse Vx é igual ao V0x, certo? Porque não há variação de velocidade no eixo x. Então V0x é igual a Vx. Aquela coisa que eu sempre pergunto, né? Ah, no movimento de velocidade constante, em um segundo ele está 20 km por hora. Daqui a uma hora ele também vai estar 20 km por hora, porque o movimento é de velocidade constante. Mesma coisa aqui, certo? Ah, o V0x é tanto. E o Vx é o mesmo tanto, porque é um movimento de velocidade constante. Veja bem, em x, porque em y eu tenho a ação da gravidade, como nós vimos. Perfeito? Beleza, galerinha. E aí o tempo ele vai ser igual a x dividido por v 0x ou vx, não importa, tá certo? Mas é esse camarada aqui. E aí, galerinha, ó, vou escrever aqui do lado, né? Ficar bonitinho. E aí o tempo, pessoal, o tempo vai ser o ponto x, né? Que vai ser aqueles 80 metros lá. Fazer assim. O x. Eu não vou chamar isso aqui de alcance, porque alcance passa a ideia de ponto final, né? O ponto que ele toca o chão. Não é o caso, tá bom? Então vou usar o ponto x,
que é o ponto aqui de 80 metros na horizontal. E esse V0x, que é o Vx aqui, que é velocidade constante, é igual a V0 vezes cosseno de θ. Portanto, galerinha, então vamos substituir, ó. X é exatamente esse 80 metros aqui, certo? De novo, eu quero saber a altura desse projétil no ponto de 80 metros em X, certo? Então, esse X é 80 metros. Dividido por quem é o V0? O V0 é o 50. E quem é o cosseno de... Ó, esse θ aqui é o 37 graus. E cosseno de 37 graus, a questão informou, não é? Cosseno de 37 graus é 0,8. E aí, fazendo os cálculozinhos, galerinha. Vou pegar aqui a minha calculadora. Né? Você podia fazer na mão. Mas eu vou fazer aqui para agilizar, né? 50 vezes 0,8 dá 40. Quase caiu aqui. Então, ó, aqui embaixo vai ser 40. E aí o tempo, galerinha, vai ser 80 dividido por 40, que dá exatamente 2. 2 o quê? 2 segundos. Então, pessoal, esses 80 metros aqui na horizontal, esse projeto chega aqui nos 80 metros na horizontal na marca de t igual a 2 segundos. Beleza? Na marca de 2 segundos. Pronto. Agora, galerinha, a gente quer saber o que? A altura, certo? A altura desse projétil na marca de 2 segundos. Então, vamos lá. A gente vai pegar aquela equação do sorvete, que vocês conhecem, né? Como sorvete. E fazer algumas adaptações. V0 vezes t mais AT ao quadrado dividido por 2. Certo? Claro que esse S pode ser um X, pode ser um Y. Se S0 pode ser um X0, pode ser um Y0, enfim. Certo? Não se apeguem a essas letrinhas não, tá, galerinha? Cuidado com isso. Eu vou fazer algumas adaptações, né? Esse S e esse S0 aqui, eu vou reescrever isso como sendo um H de altura. Se S0 aqui passa para lá negativo, né? Fica S menos S0, que é ΔS. Aí esse ΔS eu vou chamar de H de altura. Se chamar mais altura, eu começo com E, porque é do inglês, beleza? Esse V0 aqui, pessoal, não é aquele caso de queda livre não, viu? Nós vamos ter sim uma velocidade inicial. Só que aqui, pessoal, essa equação aqui está expressando o movimento que ocorre em y, no eixo y. Então, essa velocidade inicial aqui é a velocidade inicial em y. Show? Vezes o tempo mais essa aceleração aqui é a aceleração da gravidade. Beleza? Aceleração da gravidade dividido por 2. Beleza. Detalhe, né, galerinha? É muito comum para o movimento oblíquo a gente colocar as orientações do plano cartesiano dessa forma aqui, tá certo? De modo que a aceleração da gravidade que está apontando para baixo fique nas equações como negativo. Diferente lá no lançamento horizontal, que eu fazia um plano cartesiano assim, né? X aqui, Y assim, e a aceleração da gravidade ficava positiva.
aqui vai ser diferente, tá certo? Poderia, mas é mais comum assim, vocês vão se desapegando, né? Ficando aí mais flexíveis, né? Em visualizar o plano cartesiano, tá bom? Então, essa aceleração da gravidade aqui vai ficar negativa, por quê? Porque na configuração do nosso plano cartesiano aqui, quem está apontando para baixo está negativo, beleza? Show de bola. E aí, galerinha, vamos lá. A altura, esse V0y a gente viu bem aqui, ó. Esse V0y é isso daqui. V0 vezes seno de θ. Esse θ é o 37 graus. Então, V0 vezes seno de θ, que é o 37 graus. E aqui vai ficar menos g vezes t ao quadrado dividido por 2. Não mudei muita coisa aqui não, né? Só troquei aqui o V0y e já defini aqui que essa aceleração da gravidade ela é negativa. Ele tá feio, né? Pera aí. Pronto, tá mais bonitinho agora. Aí é só substituir, né, galerinha? Ó, h, que é a altura, é o V0, que é 50. Esse seno, esse θ aqui, pessoal, é o 37 graus. Então, seno de 37 graus, a questão informou. Seno de 37 graus é 0,60. Vou botar aqui. É 0,60. Ah, esqueci de um detalhe, né? Que é muito importante, aliás. Foi mal, galerinha. Só para ver se vocês estão prestando atenção. Eu esqueci de botar esse vezes t bem aqui, tá bom? Vezes t menos, né? Menos g vezes t ao quadrado dividido por 2. Foi mal. Para ver se você estava prestando atenção. V0, então, 50 vezes 0,6 vezes esse tempo aqui, que é aquele 2 que a gente descobriu, né? Esse 2 aqui que a gente descobriu. Menos 10 vezes 2 ao quadrado, que é o tempo. Isso aqui dividido por 2. E aí, galerinha, ó, vamos lá. H é igual a 50, vamos lá. 2 vezes 50, 100. 100 vezes 0,6, 60, né? Menos 2 ao quadrado, 4 com vezes 10, 40, dividido por 2, 20. E aí, o H... O H vai ser 60 menos 20, que é igual a 40 metros. Então, ó, no ponto de 2 segundos, que é justamente os 80 metros lá na horizontal, esse projétil aqui ele está a uma altura de 40 metros. Certo? E qual a diferença, né, entre o 40 e o 25? Aqui, ó. Tá aqui o projétil, né, a altura de 40 metros. Beleza? A uma altura de 40 metros. E esse muro aqui, ele tem 25 metros, né? Então, qual é essa diferença aqui? É 40 menos 25. 40 menos 25 é igual a... com 5, 30, com 10, 40. Então, é igual a 15 metros. Então, o item, vamos lá, item A, passa a distância de 5 metros acima, não, né? Item B, passa a distância de 15 metros acima do obstáculo. Exatamente, ele passa
esse pedacinho aqui, ó, é de 15 metros. Beleza? Então ele passa a distância de 15 metros acima do obstáculo. Beleza? É uma questão um pouco longa, certo? Mas ela é bem tranquila, desde que vocês consigam visualizar aqui essa parte vetorial, certo? Tem que ter cuidado na parte vetorial. Então, por isso que a gente já viu vetores para vocês já estarem bem embasados, beleza? Mas ela é uma questão tranquila, beleza? Então é isso, galerinha. E tchau.